Padre Adriano, querida comunidade, agora eu não estou mais aqui na paróquia São Lucas, como eu passei 5 anos e 11 meses. Agora eu estou lá no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no bairro de Fátima. É apenas uma comunidade, mas tem bastante atividade. Nos últimos finais de semana, 2 finais de semana, foi a primeira Eucaristia foi dividido em grupos, 2 grupos, 89 crianças. Isso apenas uma comunidade, E atendi a confissão de cada um deles. E para poder, assim, não ficar tão nervosos na hora da confissão, geralmente eu chego, converso um pouquinho com eles, assim, faço uma apresentação, vou conversando aqui e ali. Aí tinha uma menininha que perguntou: padre, foi difícil o tempo que passou no seminário? Minha filha, os 8 anos do seminário foram fáceis. Não foram fáceis, padre? Os 8 anos do seminário foram fáceis. O difícil está agora. O difícil está agora. Mas eu acredito que cada um de vocês aqui também podem dizer a mesma coisa. Quando estava namorando, foi difícil o tempo do namoro? Foi difícil o tempo do noivado? Ou encontra mais dificuldade agora? Ou então quando fazia ensino fundamental, ensino médio, ou uma faculdade, parecia ser coisa de outro mundo. Meu Deus, eu não vou dar conta, trabalho, prova, isso, Depois que começa no mercado de trabalho, não é outra coisa? Então, na minha vida de padre, eu acredito que na vida do padre Adriano também é a mesma coisa. Vamos aprendendo, é na prática de cada dia. E aí me passaram o tema hoje. A secretária passou para mim hoje o tema da trezena, Santo Antônio, ajudai-nos a viver como cristãos, unidos pelo Espírito Santo. Santo Antônio, ajudai-nos a viver como cristãos, unidos pelo Espírito... Opa, bolso, achei. Então pedir a Santo Antônio, quem foi Santo Antônio? Santo Antônio buscava as coisas de Deus? Buscava, A mãe queria que ele fosse médico, queria que ele seguisse qualquer outra profissão por ali, casasse, tivesse filhos, mas ele teve os ouvidos atentos, o coração aberto, para poder buscar a vontade de Deus. Não, mãe, não quero nada disso. Era um homem de posse, poderia talvez seguir outro caminho, mas não, ele soube discernir, ele soube buscar a vontade de Deus. Então, se nós pedimos a Santo Antônio, Santo Antônio, nos ajuda a viver como cristãos, unidos pelo Espírito Santo de Deus, eu acho que aí já fica uma dica para nós, de vivermos buscando a vontade de Deus. E não basta apenas dizer sim, não basta apenas dizer eu quero, tem de se esforçar para aquilo. Santo Antônio começou sua caminhada religiosa num local, depois para os franciscanos, primeiro os agostinianos, depois franciscanos, e tudo ali discernindo a vontade de Deus, tudo ali passando por dificuldades, por tribulações, mas permanecendo em Deus. Será que era um homem de fé? Era, não é? Para poder buscar, largar mão de tantas outras coisas, é porque ele acreditava naquele chamado de Deus para ele. Então, sermos uma pessoa de fé, buscarmos a vontade de Deus e se esforçarmos para permanecermos assim, porque senão pode chegar qualquer outra falsa alegria material, humana, por aí, pode nos tirar facilmente do caminho. Então, fé, buscar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Era um homem de oração, sim, um homem que buscava através da oração. Santo Antônio se dedicava à confissão, diz que ficava horas e horas e horas na confissão. É um doutor da igreja, doutor evangélico, diz que pregava muito bem. Para poder pregar muito bem, tem de ter uma intimidade muito forte com Deus, estudar a palavra de Deus, estudar sobre a igreja. Então, para a comunidade que me passou esse tema, como viver, como sermos verdadeiramente cristãos, unidos pelo Espírito Santo, a partir de Santo Antônio nós temos de trilhar esses caminhos: fé, oração, buscar a vontade de Deus, estudar sobre a igreja, estudar sobre a fé que eu professo, porque ele defendeu a fé várias vezes. Como que eu, paróquia Santo Antônio, estou buscando isso? Estudar a palavra de Deus, se fortalecer na palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar.
Quanto tempo que nós estamos dedicando à palavra de Deus no nosso dia a dia? Se nós pedimos, como seguir, sermos verdadeiramente cristãos, pedindo a Santo Antônio para nos ajudar, nós devemos trilhar os passos, o caminho dele. Então a confissão, a Eucaristia, a palavra, estamos buscando uma vida de conversão? Tenho dito nos últimos dias na minha paróquia, como eu dizia no tempo da quaresma. Na quaresma eu falava, gente, vamos nos preparar para a Páscoa do Senhor. Agora, mais importante do que a Páscoa do dia 17 de abril, é a Páscoa que deve acontecer em cada um de nós. Estamos finalizando com essa semana agora o tempo pascal, uma data muito importante que ficou durante essas 7 semanas no nosso meio, recordando os acontecimentos, os feitos de nosso Senhor na vida da comunidade que estava nascendo, que estava crescendo. Agora esse Deus presente no meio da comunidade, presente no meio de cada um de nós. Como que nós estamos configurando a Jesus Cristo cada vez mais e mais? O Espírito Santo de Deus, necessitamos da graça de Deus, necessitamos do Espírito Santo de Deus. Mas qual o terreno que nós estamos oferecendo a Deus? Se nós vamos plantar uma cebolinha em casa, uma batata, uma grande plantação de qualquer coisa, antes tem de preparar o terreno. Qual tipo de terreno que eu estou oferecendo a Deus? Como que está a minha vida de conversão, de buscar? O que eu estou melhorando, configurando cada vez mais e mais a Deus para que Ele possa trabalhar em cada um de nós? Queridos irmãos e irmãs, estava ali quando vocês rezavam a trezena, foi falado hoje da vida de oração, foi falado hoje de Santo Antônio com a Virgem Maria. Ele sim buscou o exemplo da Virgem Maria, através da oração, pedindo a intercessão, no último instante da sua vida, uma prece, uma oração a Nossa Senhora. Então, se ele tinha os olhos voltados para Nossa Senhora, é porque ele seguiu o exemplo dela. E hoje nós celebrando a visitação de Nossa Senhora, ela saiu de sua casa para poder ir até a casa de sua prima Isabel. Acabou de saber a notícia que seria mãe do Salvador. Saiu apressadamente e subiu a região montanhosa ao encontro de sua prima Isabel. Esse mesmo Deus que tocou na Virgem Maria, que derramou graças na vida dela, também derrama sobre cada um de nós. Tantas graças que nós recebemos de Deus. E como que nós estamos agradecidos? Quanto que nós estamos agradecidos às graças que nós recebemos de Deus no nosso dia a dia? Nós que percebemos a graça de Deus em nós, o que temos feito com isso? Guardado na caixinha somente para nós? Guardado na gaveta, no armário? Ou aquilo que recebemos de Deus tem mudado a nossa vida e nós estamos saindo também, assim como a Virgem Maria, ao encontro do outro, ao encontro daquele que necessita. E muitas das vezes aquele que necessita não está debaixo de uma marquise. Muitas das vezes aquele mais necessitado está dentro de nossa casa, mora junto conosco, às vezes dorme na mesma cama, come no mesmo prato, toma café juntos. É assim, queridos irmãos, é olhando para a nossa vida, aquilo que temos, aquilo que somos, que nós vamos deixando Deus configurar cada vez mais e mais a nossa vida. Queremos falar tanto de paz, de amor, de perdão, ouvimos falar sobre isso tantas vezes na igreja, mas até que ponto que isso é uma verdade para mim? Até que ponto que eu levo isso para a minha vida? Até que ponto que eu estou me esforçando para realmente ser sinal de amor na minha casa, do perdão para com aquele que está ali? Quantas e quantas vezes nós ouvimos falar no Evangelho Pedro e Jesus, o diálogo dos dois: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando pecar contra mim? Até 7 vezes? Não, Pedro, eu te digo 70 vezes 7. E quantas vezes que nós estamos perdoando uns aos outros? Quantas vezes que nós estamos nos perdoando? Tantas e tantas vezes eu encontro pessoas que têm dificuldade de perdoar o outro, mas antes devemos nos perdoar. Devemos perdoar porque a outra pessoa
não foi até um cartório conosco para poder registrar, pode confiar em mim, vamos registrar em cartório, eu nunca vou te trair, eu nunca vou te vacilar com você, eu nunca. Fomos nós que confiamos demais, fomos nós que esperamos demais. Como que está a sua vida? Você é 100% com você? Você acerta em tudo? Você se programa, segunda eu quero fazer isso, terça isso, quarta isso, quinta. Quando chega no sábado, no domingo, fez tudo aquilo que gostaria? Não foi perfeito, ou talvez fez coisas a mais, não foi perfeito com você. Por que o outro tem de ser perfeito com você? Por que exige 100% do outro? É fazendo essas reflexões, queridos irmãos, que nós vamos olhando para dentro de nós, que nós vamos olhando o quanto que nós somos cristãos, o quanto que nós realmente estamos nos configurando a Deus, o quanto que nós estamos apegados às vezes a coisinhas pequenas, a picuinhas pequenas, confusões, brigas que acontecem em casa ou na comunidade. Acontece por causa de grandes coisas ou por causa de pequenas coisas. São novidades que estão acontecendo pela primeira vez. As maiores dificuldades dentro da comunidade, das equipes ou em casa. São novidades cada dia, uma coisa diferente, ou na maioria das vezes repete sempre a mesma coisa. Eu sei que João sempre é assim, eu sei que Maria sempre é assim. Seja no jeito de agir aqui, ou no jeito de agir em casa. Se você já sabe o que você está fazendo diferente, a pessoa é assim. O que você pode mudar? É assim, queridos irmãos e irmãs, que nós vamos sintonizando, que nós vamos regulando a nossa vida, que nós vamos configurando a nossa vida. É assim que nós vamos nos tornando cristãos. E assim como a Virgem Maria hoje, que estava cheia do Espírito Santo, que estava gerando o próprio Deus no seu ventre, é assim, analisando a nossa vida, nas regiões montanhosas também da nossa vida, que nós vamos gerando Jesus Cristo em cada um de nós, nas nossas ações, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. Peçamos então a Santo Antônio de Pádua, peçamos a Nossa Senhora, peçamos a São Paulo, que estamos acompanhando nessas últimas semanas, como foi que São Paulo começou a passar pelas comunidades, não foi aceito nas comunidades, não foi aceito nas sinagogas, nem todos aceitavam. Ele desistia? Não, seguia em frente. Pregou para 100, 3 acolheu, segue em frente, bendito seja Deus pelos 3. Vamos para outra comunidade. São Paulo foi nas últimas semanas, né? Depois passou visitando as comunidades, incentivando a fé, incentivando a crescer cada vez mais e mais. Então assim, se queremos aprender com Santo Antônio, se queremos aprender com a Virgem Maria, com Jesus Cristo, não tem como nós nos afastarmos da palavra de Deus, da Eucaristia, da oração, da fé. Que Santo Antônio possa interceder sempre por cada um de nós. Que a Virgem Maria possa interceder sempre por cada um de nós, para que nós possamos estar com os ouvidos, o coração atento à vontade de Deus, e que sejamos fortes o suficiente para vencer as dificuldades externas e internas, e permanecermos em Deus. Assim seja. Amém. Convidar a comunidade a um tantinho de silêncio, pode permanecer sentados, deixar essa palavra agir. Nós ouvimos a palavra, eu trouxe a reflexão. Agora, o que isso tem a ver com a sua vida? O que isso tem a ver com a sua história? A partir dessa nossa reflexão, o que pode se transformar em vida na sua vida?